Nossa, Ju, você quer me ver irritado? É ficar preso no trânsito. Eu já larguei de mão, viu? Não quero mais saber de carro, tá lá na garagem. Pois é, Jeff, e como você, muitos jovens estão procurando maneiras mais econômicas e menos estressantes de se locomover no dia a dia. Todo mundo sabe que o trânsito já virou rotina para quem mora em uma grande cidade. Então, atualmente saber como está o tráfego nas ruas e avenidas é necessário, seja para ir ao trabalho ou até mesmo outra atividade no qual não é possível ser feita a pé. Por este motivo, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e no Reino Unido apontou que 60% dos jovens preferem comprar um smartphone de última geração a um carro 0 km. Resolvemos ir às ruas para saber a preferência das pessoas sobre ter um smartphone ou um veículo próprio. Eu costumo chamar muito esses serviços de locomoção, né? Uber eu uso bastante, principalmente porque aqui em Santos o preço do ônibus ficou muito caro. Então, às vezes compensa muito mais ir de Uber, que você gasta R$10 e divide com a galera o preço do Uber, do que você chamar um ônibus que é R$3,85. Acho que é muito caro o preço do ônibus aqui em Santos. Olha, eu optei por economizar um pouco e comprar a moto, né? Mas eu sei que o jovem hoje ele prefere, né, comprar um celular até pelas utilidades dele. Mas como a moto ficou muito em conta no momento que eu comprei, por ela ser usada, tudo, eu optei por juntar um dinheirinho e comprar a moto. E um dos transportes mais utilizados entre os jovens da geração Y é o Uber. Vamos acompanhar agora uma viagem com o motorista Mauro e saber dele a opinião sobre este assunto. Vamos comigo? Olha, hoje em dia nós precisamos estar atualizados. O smartphone, ou seja, um celular de ponta, ele vai te dar tudo que você necessita para o seu dia a dia. Acredite que é mais ou menos por aí. Ele vai te deixar informado, vai te deixar, enfim, vai te deixar quase completo. O carro não, o carro ele não vai dar tudo o que eu quero, ele vai, em partes, ele vai me dar uma despesa excessiva. Mas até que ponto vale ter um carro? Quantas horas as pessoas perdem nos congestionamentos? Quanto é um gasto para ter um veículo? Vocês já perceberam que eu estou dividindo a minha atenção com vocês com o meu smartphone, né? Mas isso não é um absurdo não. Só que no Brasil, as pessoas passam em média 84 minutos por dia neste aparelho, que, querendo ou não, é muito útil para o nosso dia a dia, até mesmo para se locomover de um lugar a outro. Então, seria esse o motivo dos jovens da geração Y preferirem o smartphone da moda do que um carro? Conversamos com a coordenadora do curso da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Santos, a FAUS, Ana Helena Salvi, que comenta sobre as mudanças na mobilidade urbana. Os países europeus, e menos os Estados Unidos, mas do lado europeu, né, as pessoas não estão tão acostumadas assim a ter carro. Né? Justamente porque as cidades elas são providas de sistemas de transporte, de mobilidade urbana que, as pessoas usam o carro só no final de semana. Diferente, por exemplo, aqui no Brasil, né? Que nós estamos acostumados com carro, que a gente raciocina a partir, né, do carro, então é um pouco mais difícil isso. Ter seu próprio carro era um sonho de consumo de qualquer jovem nos anos 80. Hoje em dia, ter um automóvel é sinal de transtornos e gastos, enquanto através do celular você pode resolver seus problemas, apenas com um clique. E o assunto agora é saúde. O parto humanizado está cada vez mais popular aqui no Brasil, mas tem gente que ainda não sabe todo o processo, desde a gestação até o nascimento do bebê. É verdade, viu, Ju? E esse assunto interessa muito aos homens também. Vamos conferir? O parto humanizado é aquele em que as decisões da mulher são levadas muito mais em conta do que em um parto convencional. Isso significa deixar a natureza fazer o seu trabalho, realizar um mínimo de intervenções médicas, levando em consideração a segurança e saúde da mãe e do bebê. Para isso acontecer, é preciso que ambos estejam bem e saudáveis. A humanização do parto não significa mais uma nova técnica ou mais conhecimento, mas sim o respeito à fisiologia do parto e à mulher.
Essa prática tem ganhado cada vez mais força no Brasil, o país que mais realiza cesáreas no mundo. A cada 10 partos no Brasil, 8 deles são cirúrgicos. Esse número diz respeito à recomendação da OMS de que a cada 10 partos somente um seja feito por cesariana. Ainda que o número de partos normais esteja distante do ideal, o projeto Parto Adequado tem implementado em 42 hospitais do Brasil a prática do parto humanizado. Entre eles está o Hospital São Lucas, aqui em Santos, que foi o primeiro da região a oferecer esse tipo de atendimento. O ginecologista e obstetra Gilberto Moreira expressa sua visão como profissional sobre o parto humanizado. O parto humanizado é uma redundância até no nome, pelo fato de que ficou tão desumano a forma de nascimento, né? Uma maneira tão hospitalar, tão cirúrgica, né? Que se distanciou da natureza humana. Então, é apenas o retorno ao processo natural de nascimento, de que, graças a Deus, viemos assim ao longo de milênios, né? E que, graças a Deus, também que tem uma cesárea, que tem medicamentos para situações de risco, mas não essa generalização que estava ocorrendo principalmente aqui no Brasil. A doula, antigamente conhecida como parteira, é uma profissional regulamentada que antes, durante e depois do parto dá suporte físico e emocional para a gestante. A doula é parte fundamental do parto humanizado. E se tornou algo importante para a humanização desde os anos 90, né, quando começou a acontecer aqui no Brasil, porque foram as doulas que, inseridas no contexto do hospital, conseguiram minimizar um pouco o número de cesáreas eletivas que estavam acontecendo no Brasil. A publicitária Verônica Ponce, mãe de 2 meninos, conta que seu primeiro parto foi uma experiência traumática, um caso de violência obstétrica. Já no parto de seu segundo filho, ela optou pelo acompanhamento e parto humanizados. A segunda experiência foi tão gratificante que hoje ela afirma se encantar pelo assunto. Quando eu gritava falando que não aguentava mais, que não queria mais, que eu queria uma anestesia, que eu queria alguma coisa, porque a mulher realmente fica meio louca nesse momento, eles me acalmaram, me acolheram, falaram que eu ia conseguir. Eles me deixaram bastante calma para que esse momento chegasse tranquilamente. E aconteceu. A equipe foi tão calma, tão passional, que meu filho nasceu de uma forma respeitosa, eu fui tratada de forma respeitosa e sem nenhuma intervenção. Camila é bancária e professora de yoga. O interesse pelo parto humanizado veio através da gravidez da sua irmã, que teve 2 gestações antes de Camila decidir ser mãe também. Foi quando ela realmente entrou nesse universo. Porque, na verdade, todos os partos podem ser humanizados, tanto a cesárea, quanto o natural, quanto o normal. Existe uma grande confusão, às vezes, inclusive com relação a isso. Porque humanizar é você respeitar as vontades daquele casal, daquela mãe, para aquele momento em que ela gestou todo aqueles 9 meses. O parto humanizado não se limita apenas ao nascimento do bebê. Ele vai desde a gestação até o pós-parto. Dessa forma, as mães se sentem mais capazes e seguras de dar à luz de forma natural. O Matéria-Prima vai para uma rápida pausa. Fique com a gente.